Oi gente, eu sou a psicóloga Ana Carolina, estou aqui para falar para vocês o tema Passei dos 40 anos, e agora? Recebi diversas mensagens de muitas mulheres na minha fanpage pedindo para falar sobre o tema Passei dos 40 anos, os conflitos que essa fase traz, os questionamentos. Então, esse vídeo tem por objetivo atingir o público que não tem tanta afinidade com os temas de psicologia, a fim de trazer a informação onde procurar ajuda. Esses conflitos nessa faixa etária é normal. Então vou trazer para vocês aqui as transformações corporais primeiramente. As transformações corporais são diversas. Tem a menopausa e o climatério. Muitos conhecem a menopausa, poucos conhecem o climatério. Então qual é a diferença? A diferença é que a menopausa é a última menstruação da mulher. O climatério é a fase da vida em que ocorre a transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, devido à diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários. Então, ocorre o fato das mulheres com 40 anos iniciar essa diminuição de níveis hormonais, mas normalmente a menopausa, a última menstruação, ocorre por volta dos 50 anos. E a questão psicológica que surge nessa fase da vida é a crise da meia-idade. Por que crise da meia-idade? É porque surgem diversas mudanças provocadas por perda. A saída dos filhos de casa, essa mulher que se aposenta, que sai do mercado de trabalho, o relacionamento conjugal que muitas vezes é desgastado, ele já não tem mais tanto alvoroço assim como antes. São diversos conflitos que surgem nessa época e com eles novos questionamentos. Eu percebo assim, muitas mulheres perguntam assim: o que eu fiz em toda a minha vida? Será que eu sou feliz? Será que eu conquistei tudo que eu queria conquistar? Quero mudar de profissão. E agora? Agora na crise da meia-idade, o sujeito pretende ser o que ele realmente sonhou. Realizar as suas próprias vontades que foram esquecidas durante a construção do papel social. A psicologia junguiana vem dizer que da adolescência até por volta dos 40 anos, 40 e poucos anos, a gente constrói um papel social diante da sociedade. Ou seja, a gente casa, a gente estuda, a gente tem filho, tudo que a sociedade deseja que a gente faça por nós. E depois que a gente constrói todo esse papel social, surgem os questionamentos assim: tá, fiz tudo que a sociedade desejou que eu fizesse, mas será que eu me autorrealizei? Às vezes não. E é nesse momento, às vezes, que as pessoas mudam até de profissão, elas começam uma nova faculdade, elas começam um novo casamento, são várias mudanças que surgem nisso. Essa crise da meia-idade, ela pode contribuir para que a passagem pela meia-idade seja vivenciada como crescimento pessoal, desde que, através dos seus próprios questionamentos, o indivíduo começa a se autoconhecer, promovendo uma reflexão sobre si mesmo. É neste momento que é indicado a psicoterapia, porque ela auxilia os questionamentos que a pessoa traz diante dos conflitos e vai dando um norte para isso, para a pessoa não ficar realmente perdida, porque é uma fase de grande mudança na vida, principalmente da mulher. A psicoterapia analítica junguiana vem dizer que o sujeito já construiu seu papel social, o seu ego, o seu eu já está construído. Então, a psicologia junguiana tem um conceito chamado processo de individuação, que vai explicar muito bem essa fase. Então, o que é individuação?
No livro do Carl Jung, O Eu e o Inconsciente, ele traz uma explicação desse conceito muito boa para a gente entender. Vou ler para vocês. Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que, por individualidade, entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir individuação como tornar-se si mesmo, ou realizar-se de si mesmo. A individuação é um dos principais conceitos da psicologia junguiana, da psicologia analítica junguiana, referindo-se ao processo que integra as partes inconscientes com a da consciência, para se chegar a uma totalidade. Esse processo faz com que a pessoa possa tornar-se um ser mais integrado, unificado e indiviso. Ou seja, através das vivências que esse sujeito tem, ele começa a perceber algumas projeções, as projeções do ânimo, da ânima, como eu já disse em outros vídeos para vocês, que o homem, retomando, o homem de sexo biológico, ele tem a ânima. O que é a ânima? A ânima nada mais é do que características femininas encontradas no inconsciente do homem, a fim de equilibrar a sua personalidade consciente. O ânimos são características masculinas no inconsciente da mulher, a fim de equilibrar também características do eu consciente dela, que é feminino, com o ânimos inconsciente. E as projeções normalmente de sombra. O que seria sombra? Sombra são aquelas projeções que a gente não enxerga em nós mesmos, ou seja, aquela crítica sobre o outro, ou até aquele encantamento, que nem eu, mulher, enxergar a outra mulher e admirar a beleza dela. Muitas vezes são características da minha sombra, são as projeções. Normalmente o que encanta a gente são as projeções, conteúdos nossos inconscientes que enxergamos através, como se fosse um espelho. Então, no processo da individuação, esses conteúdos inconscientes, eles são trazidos para a consciência. Só que muitas vezes ele não é percebido. É onde surgem os conflitos, as situações que a pessoa se perde, ela não sabe o que ela faz da vida dela, o que ela gostaria de fazer. Ela se encontra num beco sem saída. É onde ela procura ajuda terapêutica, porque o psicólogo analítico junguiano, ele vai analisar essas vivências e vai conseguir pontuar a fim de torná-las conscientes para o seu paciente. E o processo da individuação é um processo contínuo, ele nunca vai acabar. O que ele pode acontecer é de parar quando a pessoa morre, mas não existe ninguém, exceto Jesus Cristo, que completou esse processo de individuação. Por que o processo de individuação não se completa? Porque sempre temos conteúdos inconscientes para integrar a nossa consciência. São através das nossas vivências com as outras pessoas que isso pode ser possível. Através das projeções, como eu citei para vocês. Conteúdos inconscientes começam a surgir na nossa consciência. O processo de individuação ocorre naturalmente e o mesmo é necessário para o desenvolvimento do sujeito. Se os sinais do inconsciente não for percebido pela consciência, esses conteúdos surgem negativamente através de acontecimentos dramáticos na vida das pessoas e através das doenças. Para
que o indivíduo busque o equilíbrio da sua psique, para que o indivíduo traga conteúdos inconscientes à sua consciência e se torne um ser mais integrado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atingido o objetivo desse vídeo, trazer o acesso à informação a pessoas que não têm tanta afinidade com o tema. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente!